Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 6. Amém? Lucas 6, versículo 6. Diz assim: eu estou com a Bíblia aqui na versão Almeida, mas eu gostei da versão que está no celular, que é a King James. Fala assim na versão: num outro sábado, ele entrou na sinagoga e iniciou o ensino. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Feche os teus olhos. Senhor Deus, nós nos reunimos neste lugar para clamarmos, para te adorarmos, para te louvarmos, para entregar um culto ao Senhor, para te cultuar, Senhor, e também para ouvir a tua palavra, nos alimentar. Por isso eu peço, Senhor, que a tua palavra fale conosco, fale ao meu coração e ao coração de cada um, Senhor. Assim como o Senhor já tem feito nesta igreja, continue a trabalhar nas nossas vidas, Pai. Amém? Glória a Deus. Olha meu tablet. Viu meu tablet? A gente acabou de ler um versículo de uma parábola um pouco conhecida, e três coisas me chamam muito a atenção nesse versículo. Primeiro é que a palavra fala que ele entrou outro sábado. Deus já vinha falando que ele era o Senhor do sábado, no capítulo 6. Porque os discípulos e ele foram meio que apanhados, colhendo e comendo aquelas sementes. Se você ler o capítulo 6 do início. E aí os fariseus e as pessoas daquela época indagaram a Deus, indagaram a Jesus, falando assim: olha, não pode fazer isso no sábado. No sábado a gente não pode colher, a gente não pode trabalhar. No sábado a gente... E colocaram um monte de por que não, por que não, por que não. E Jesus vinha falando: eu sou o Senhor do sábado. Isso mostra que Deus vem para confrontar algumas coisas nas nossas vidas. Ele entra de novo no sábado lá na sinagoga e começa a ensinar. E ele vê lá um homem com a mão enriquecida, ou com a mão seca, né? E é uma outra coisa que me chama a atenção nisso. Embora ele tenha entrado lá no sábado na sinagoga, onde era um lugar, o dia de descanso e um lugar de buscar e entender da palavra de Deus, ele vai e vê lá esse homem que estava com a sua mão direita. Quem aqui é destro? Escreve com a mão direita. A maioria é destro. Quem é, como fala? Canhoto. Né? Então, 3 canhotos. O restante somos todos destros. Destra, ou a mão direita, é tido como uma mão de força. Né? Quando a palavra fala que está à sua destra, né? Jesus está à sua destra. Né? É uma autoridade. E a palavra ela é clara em dizer, e não por acaso, em citar qual é a mão que estava ressequida. Era a mão direita, a mão de força. Isso não está na palavra, está no que meu Deus falou com o meu coração. Mas isso mostra que esse homem tinha perdido a sua força. Ele tinha perdido a força de trabalho dele, a força, talvez o ânimo dele para conquistar as coisas que ele sonhava ou almejava. Vamos continuar lendo a palavra. O versículo 7 diz assim: os escribas e os fariseus observavam, procurando ver ele. Deixa eu ler do outro lado aqui. Os doutores da lei e os fariseus estavam ávidos para achar algum motivo pela qual pudesse acusar Jesus. Ávidos é muito motivado, tá? Com muita vontade de achar alguma coisa errada em Jesus. E por isso observavam com toda a atenção, a fim de perceber se ele o haveria de curar durante o sábado.
Vamos terminar de ler. Todavia, Jesus tinha conhecimento do que eles pensavam. Mesmo assim, pediu ao homem da mão atrofiada. Ele disse: levanta-te, vem à frente, em pé, aqui no meio. E o homem se levantou e atendeu a ele. Jesus então dirigiu-se a ele e vos apresentou uma questão: o que é permitido realizar no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? E Jesus, olhando atentamente para cada um deles que estavam à sua volta, ordenou ao homem: estende a tua mão. O homem a estendeu e ela foi instantaneamente restaurada. Contudo, eles ficaram enraivecidos e começaram a tramar entre si sobre o que fariam com Jesus. O versículo 7, que nós lemos agora, que Deus foi lá para curar esse homem no sábado, e o povo ficava esperando. Será que ele vai curar esse homem mais bem no sábado? Na minha versão, me dá a entender que esse homem, ele ia lá todos os dias, não só no sábado. Embora ele não tivesse mais a força, ele ainda tinha a fé. Mesmo ele estando enfermo, ele ainda mantinha a fé. Porque o que faz uma pessoa que está enferma, ou que está deprimida, ou que está cansada, sair da sua casa sem força, sem motivação alguma, e vir buscar a Deus que não seja a fé e a esperança de que aquilo vai transformar na vida dela? Então, aqueles homens que estavam lá dentro da igreja, eles ficaram olhando para Jesus, pensando: será que ele vai fazer isso bem no sábado? Bem no sábado ele vai curar esse homem? Ele estava aqui todo dia, e Jesus não ia só de sábado lá. Se você ler a palavra, você vai ver que Jesus estava sempre ali, desde pequeno. Quando ele sumiu dos seus pais, onde ele estava? Na sinagoga. Amém? Então esse homem estava lá todo dia, e todos já sabiam da sua dificuldade e da sua enfermidade. Agora eu quero tirar um pouco da sua atenção do homem que estava enfermo, e que você se coloque na posição das pessoas da sinagoga, dos fariseus. Sempre que nós vamos ver uma história ou alguma coisa assim, isso aprendi com os pastores, com outras pessoas, é que a gente tem que ter os dois lados e ouvir os dois lados, não é? Então vamos nos colocar agora do lado dos incrédulos, dos fariseus. Esses homens sabiam da necessidade desta pessoa que estava com a mão toda ressecada? Elas sabiam. Elas sabiam que ele tinha fé ali? Não sei, talvez sabiam. Essas pessoas queriam o bem daquela pessoa que estava ali? Sim, eu creio que queriam. Mas dentro delas tinha algo mais forte que impedia que elas recebessem o bem naquele dia. Sabe, isso às vezes é o que impede de nós recebermos a nossa bênção. A gente coloca um monte de barreiras dentro de nós para impedir que Deus faça alguma coisa. Deus faça alguma coisa nessa igreja, Deus faça alguma coisa lá no seu trabalho. A gente pensa: não, Deus não vai fazer algo assim aqui neste lugar. Deus não vai transformar essa situação que a igreja está passando. Não, eu não creio, eu acho que Deus não pode fazer isso porque hoje é sábado. Porque hoje é um dia que não, hoje é segunda-feira, não tem culto. Né? A gente coloca barreiras dentro do nosso coração para não receber essa bênção. Esses homens poderiam estar maravilhados de ver Jesus lá se apresentando, ensinando a eles a palavra, e eles, ao contrário disso, estavam esperando de que não acontecesse a bênção. Então, irmãos, nós temos que tirar isso do nosso coração, amém? Nós temos que ter fé como aquele homem que estava enfermo, ver todos os dias, crendo que algo vai acontecer, algo vai mudar na sua vida, amém? Mais à frente, nós entendemos que Deus é onisciente, e prova de que Jesus é Deus, amém?
Porque no versículo 8 fala assim que Jesus conhecia o que estava no coração de cada um que estava ali. Ele olhou para cada um e viu o coração. Ele faz isso conosco até hoje. Conosco, né? Ele faz isso conosco até hoje. Todos os dias Ele olha para o nosso coração, quando a gente chega aqui, quando a gente chega em casa. Ele vê, Ele sabe o que está passando aqui dentro. Ele sabe se a gente está crendo ou não, se a gente está tendo fé ou não, se a gente está esperando ou não, se a gente acha que Ele pode fazer ou não. Amém? Então Jesus, Ele é onisciente, Ele conhece os nossos pensamentos. Esse homem, além de fé, ele teve obediência, que é um princípio para a gente receber o nosso milagre. A gente tem que obedecer a palavra de Deus. E Jesus deu uma ordem para ele. Na minha versão fala assim, levanta-te, vem à frente e permanece em pé, aqui no meio. Ele não está falando assim, se você quiser, pode ser. Não, ele está falando, vem, fique em pé, bem aqui no meio. O que Deus falou comigo sobre esse versículo? Primeiro, esse homem obedeceu. Porque a palavra fala que depois ele levantou e foi. E ficou no meio da sinagoga, como a Thaís está lá no meio. Olhem para a Thaís. Ela ficou com vergonha. Foi a mesma situação que aquele homem passou. Todos já sabiam do seu problema. Todos já sabiam que a sua mão estava toda enrugada. Mas ele foi. Porque ele tinha fé que Deus ia fazer. Amém? Nós temos às vezes que mostrar isso. Não que seja necessário mostrar o seu problema para todos. Mas nós temos aqui nossos pastores. Para que a gente abra para eles. Fala, pastor, estou com a mão toda torta. Preciso da cura. Preciso que o Senhor me ajude. Preciso que a senhora pastora me ajude. Amém? É isso que esse homem fez. Ele foi lá e mostrou. Mesmo que todos sabiam, ele continuou ali, bem no meio. E aí, ele não sentou não, ele continuou lá. E Jesus fez uma indagação que indaga o nosso coração hoje. E resumindo tudo isso que ele falou, o que eu entendo é: qual é o poder de Deus na sua vida? Sabe, quão grande é Deus? Né? Não tem aquela música, quão grande é o Senhor, grande é o Senhor, e um monte de música que fala disso. Quão grande é o nosso Deus? Porque se o nosso Deus para nós é pequeno, então Ele só vai poder nos curar em coisas pequenas. Se nosso Deus para nós é grande, nossa visão é grande de que Deus é poderoso mesmo, Ele vai fazer poderosamente nas nossas vidas. Ele fala assim, olha, é bom fazer o bem ou o mal, independente se hoje é sábado. É bom curar ou matar essa pessoa. Deus está falando assim, olha, qual grande é o meu poder sobre a sua vida? O quanto você acredita em mim, o quanto você deixa que eu faça, sabe? Nós temos que nos perguntar isso. Porque no decorrer da nossa caminhada, a gente vai, não por querer, mas vai diminuindo o tamanho de Deus dentro de nós. A gente vai achando que o nosso problema não tem solução, ou que a nossa força não pode ser restaurada, porque Deus não pode fazer isso agora nas nossas vidas, ou porque talvez Deus não está nem olhando para a gente. Eu não sei como está aí o seu coração, mas eu quero te dizer que Deus está olhando. Ele conhece o seu coração, Ele conhece a sua dificuldade. Deixa que Ele seja grande, deixa que Ele faça. Deus, Ele é tão bom que Ele, sabendo que às vezes nós estamos assim, né, diminuindo Deus, ou pensando, Deus não pode fazer agora, que Ele olha para dentro de nós, olha nos nossos olhos, Ele faz com que a gente perceba. Jesus olhou para cada uma daquelas pessoas que estavam lá, como eu estou olhando para vocês, para mostrar que, através do olhar, eu tenho certeza que as pessoas perceberam naquele instante de que elas estavam erradas, que elas deviam estar torcendo pelo milagre, de que elas deveriam estar almejando o milagre.
E Ele nos constrange muitas vezes com o amor dEle, com a graça dEle, com o perdão que Ele derrama sobre as nossas vidas. Eu sei muito de que Deus tem feito isso na minha vida, constrangido, porque tenho muito a agradecer a Ele. Ele mostra o amor sobre as nossas vidas. Amém? Olhando para aquelas pessoas, olhando para cada um de nós, mesmo sabendo que elas não queriam que Deus os abençoasse aquele homem, Ele deu uma outra ordem, e esse homem foi curado. Às vezes, mesmo contrário à nossa fé, Deus pode fazer um milagre nas nossas vidas, pela vontade dEle, não porque a gente está com fé. Se a gente tivesse café, talvez seria maior. Amém? Mas Ele pode fazer, Ele fez naquele lugar, pela fé mediante aquela pessoa que estava ali. Então eu creio que o que Deus vai fazer neste lugar, o que Deus vai fazer nas nossas vidas, pode ser que uma pessoa esteja crendo, mas Deus vai fazer. Ele vai derramar, Ele vai trazer a cura. Ele vai trazer a cura dos nossos sentimentos, das nossas emoções, e mais do que isso, Ele vai restabelecer a força. Amém? A força para conquistar o reino. A força para conquistar lá no seu trabalho. E eu tenho passado por isso. Eu estava muito desanimado, porque é a terceira vez que eu mudo de área dentro da empresa. E dessa vez não foi por uma vontade minha. Não foi porque eu quis mudar. E na sexta-feira passada eu tive uma conversa com o meu gerente. Eu fiz algumas perguntas muito francas, que eu tento levar não duas vidas, mas uma só. Então, se a gente é verdadeiro aqui, nós temos que ser verdadeiro lá fora. Então, eu fui muito franco nas perguntas que eu fiz para ele. Creio que ele tenha sido franco nas respostas. Mas, para resumir, eu fui levado para uma área porque precisava de ter uma pessoa, independente se sou eu ou não. Vocês estão entendendo? Então é essa situação que eu tenho vivido. E Deus me trouxe paz depois dessa conversa. Não vou te falar que a conversa foi boa, nem que as respostas foram a que eu queria ouvir, que eu esperava. Mas Deus me trouxe paz. Ele me mostrou que quem está comigo é Ele, e o resto não importa. É isso que a gente tem que crer, que Deus é que está com a gente. Esse homem que estava com a mão torta, sabia da sua dificuldade, se mostrou, e foi isso que eu fiz na sexta-feira, irmãos. Eu me coloquei na frente do cara. Ele é um gerente muito novo, ele foi gerente com 25 anos, hoje ele tem 32, ele tem 4 anos a mais que eu. É um pouco difícil lidar assim, porque é uma pessoa muito nova, né? Então você não sabe como se portar, não sabe o que passa na cabeça dele. E eu me mostrei, falei, cara, ó, tô assim, não tô bem, tô assim, tô pensando isso. E ele falou algumas coisas. Amém? E eu creio que Deus está trazendo a cura, e está mostrando que é Ele que está comigo, como Ele está com você. Amém? Então, nossa primeira posição é ter fé, é permanecer, mesmo com a dificuldade. A segunda posição é obedecer. Se Deus te falou, faça. Se os pastores te falaram, faça. Se alguma pessoa a qual você confia que ela falou através de Deus, te deu uma direção, consulte a Deus e faça. Amém? Obedeça. Esse homem se colocou em pé. Esse homem estendeu a sua mão e recebeu a cura. É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. Ele quer curar-nos. Ele quer nos restabelecer a mão direita, nos restabelecer a força. Amém? Vamos ficar de pé.